IBGE revisa crescimento do PIB em 2021 de 4,6% para 5%. Banco Central altera regras sobre limites do Pix e você vai ver também. Chuvas pelo Brasil. Santa Catarina tem municípios com alerta máximo para risco de deslizamentos de terra e cidades decretam situação de emergência. Dirigentes de centrais sindicais do Brasil se reúnem com o presidente eleito Lula para pedir revisão de legislação trabalhista. China começa a flexibilizar restrições depois dos protestos contra a política de tolerância zero para a Covid. Brasil faz o último treino antes do jogo contra Camarões e desfaz mistérios sobre a escalação. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Algumas cidades do Brasil sofrem com as fortes chuvas dos últimos dias. Em Santa Catarina, 2 homens morreram e 18 cidades decretaram situação de emergência. De acordo com o governo do estado, um bombeiro está desaparecido em Navegantes. Ele atendia uma ocorrência. Santa Catarina tem diversos municípios com alerta máximo para o risco de deslizamentos de terra. Ao todo, 882 pessoas estão desalojadas e 19 desabrigadas até o momento. Houve também registro de alagamentos, quedas de árvores, inundações e deslizamentos. 5 aeronaves e o governo do estado estão trabalhando no resgate às pessoas. E o Corpo de Bombeiros do Paraná conseguiu chegar à área mais afetada pelo deslizamento de terra causado pelas chuvas na BR-376. Até o momento, 2 pessoas morreram na tragédia e os bombeiros estimam que cerca de 30 pessoas ainda podem estar soterradas desde segunda-feira. As autoridades já receberam aproximadamente 20 contatos de pessoas em busca de parentes e amigos que estão desaparecidos depois dos deslizamentos que soterraram caminhões e carros. Nos pontos mais complicados, os bombeiros usam cães farejadores e câmeras com sensor de calor para encontrar as vítimas. Nesta quinta-feira, o vereador do Paraná, Ratinho Júnior, sobrevoou a região do desastre. Entre os veículos já recuperados está um caminhão carregado com milho arrastado pela avalanche na pista sentido Santa Catarina. A BR-376, onde houve o deslizamento de terra, é a principal ligação entre Curitiba e o litoral do Paraná. A estrada continua bloqueada e os serviços essenciais, por exemplo, precisaram transferir os pacientes para outros hospitais da região por falta de profissionais que não conseguem chegar ao local de trabalho. O Ministério da Infraestrutura disse que trabalha para liberar as rodovias e garantir assistência a toda a população. Além das chuvas em Santa Catarina e no Paraná, os temporais também causaram estragos em 32 municípios da Bahia e no Espírito Santo. Um homem de 32 anos morreu depois que a casa em que ele morava desabou na Grande Vitória. 9 estados da Bahia decretaram emergência e, segundo informações do governo do estado. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu na manhã de hoje no Palácio da Alvorada com os líderes do seu partido, o PL. O encontro teve como objetivo discutir os nomes dos indicados para seguir na corrida à presidência do Senado. De acordo com o senador Wellington Fagundes, o nome de Rogério Marinho é um dos mais cotados. O senador Carlos Portinho, líder da legenda, explicou que a decisão só vai ser tomada na próxima quarta-feira, após reunião com a bancada do partido. E os dirigentes das 6 maiores centrais sindicais do Brasil se reuniram hoje com o presidente eleito Lula no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, para reivindicarem a revisão de pontos da legislação trabalhista. O embaixador da Argentina, Daniel Scioli, também estava presente.
O encontro aconteceu em meio ao avanço nas discussões sobre os nomes que vão compor o novo governo. Lula chegou a Brasília na noite de domingo para avançar na composição do novo governo e para destravar no Congresso sobre a articulação da PEC que vai permitir o pagamento de R$ 600 mensais do Bolsa Família a partir de janeiro. A proposta vai ser analisada primeiro por senadores e, caso seja aprovada ainda nesse mês, será votada pelos deputados federais, antes da posse de Lula como presidente no dia 1º de janeiro. Nesta quarta-feira, Lula recebeu os presidentes da Câmara e do Senado Arthur Lira e Rodrigo Pacheco no gabinete de transição do governo. A economia brasileira cresceu 0,4% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com os 3 meses anteriores. Este é o 5º trimestre de alta consecutiva da atividade econômica do país, conforme dados divulgados hoje. O IBGE revisou para cima o crescimento do PIB de 2021 de 4,6% para 5%. O IBGE informou que o Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 0,4% no terceiro trimestre, que inclui os meses de julho, agosto e setembro, totalizando 2 trilhões e 544 bilhões de reais. Com esse resultado, o PIB chega ao maior patamar da série histórica, iniciada em 1996. Também é o 5º trimestre seguido de alta na atividade econômica do país. No acumulado dos 4 trimestres terminados em setembro de 2022, o PIB cresceu 3% em relação aos 4 trimestres imediatamente anteriores. O acumulado do ano foi de 3,2% frente ao mesmo período de 2021. O destaque ficou com o setor de serviços, que avançou 1,1%. Já a indústria cresceu 0,8% e a agropecuária recuou 0,9%. Com o bom resultado do trimestre, analistas do mercado apontam para um avanço do PIB de 2,81% no ano. Para o próximo ano, de acordo com o Boletim Focus do Banco Central, a estimativa do mercado é de uma alta de 0,7% no PIB. Em 2021, o PIB do Brasil cresceu 4,6%, após o tombo de 3,9% em 2020. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira, de olho em juros e dados de inflação americanos e em dia de divulgação dos dados do Produto Interno Bruto brasileiro do terceiro trimestre. A moeda norte-americana caiu 0,10% e encerrou o dia cotada a R$ 5,19 na venda. O Banco Central atualizou hoje as regras sobre os limites de valor para as transações feitas por Pix, seu sistema de pagamentos instantâneos. Segundo o Banco Central, o objetivo das mudanças é simplificar as regras e aprimorar a experiência dos usuários, mantendo o atual nível de segurança. Pelas novas regras, os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor por transação e são obrigados apenas a determinar um limite por período de tempo. Assim, quem tem um limite diário de R$ 3.000, por exemplo, pode usar tudo em uma só transação. Outra alteração foi relacionada ao horário noturno. Passa a ser opcional aos bancos oferecer a customização do horário noturno diferenciado, em que o cliente pode solicitar um limite menor para suas transações. Normalmente, o horário noturno é entre 20 horas e 6 horas, mas os bancos poderão oferecer aos clientes a possibilidade de mudar esse horário para entre 22 horas e 6 horas. Outra novidade é o aumento do valor limite para retirada de dinheiro pelo Pix Saque e pelo Pix Troco. O limite durante o dia passa de R$ 500 para R$ 3.000 e durante a noite passa de R$ 100 para R$ 1.000. O Banco Central anunciou também que o Pix bateu recorde de transações. Foram realizadas 99 milhões e 400 mil em pagamentos instantâneos pelos usuários, em virtude do pagamento da primeira parcela do 13º. E veja a seguir, China começa a flexibilizar restrições depois dos protestos contra a política de tolerância zero para a Covid. E ainda, Brasil faz último treino antes do jogo contra Camarões e desfaz mistérios sobre a escalação. Nós voltamos em instantes. Até já!
E nós estamos de volta, 18 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. O PROCON do Rio continua avaliando o serviço de transporte prestado no estado. A Supervia foi multada pelo PROCON após serem constatados problemas em 3 estações do ramal Santa Cruz. Durante a operação Estação Segura, iniciada em abril deste ano, a autarquia fiscalizou mais de 30 estações e constatou problemas em relação à acessibilidade, atrasos, má conservação das estações, trens lotados, espaçamento acentuado entre trens e a plataforma, podendo causar acidentes, além da presença de homens em vagões destinados apenas às mulheres. Após analisar os argumentos da empresa que foram considerados insubsistentes, a Supervia foi multada em mais de R$1,5 milhão de reais. Agora vamos de boa notícia. A nova onda de Covid-19 pode estar perto do fim na cidade do Rio, de acordo com o secretário municipal Daniel Sorães. Entre os dias 19 e 29 de novembro, o número de casos caiu cerca de 4.000 para 945. E o último óbito da doença foi registrado no dia 24 de novembro. A taxa de positividade dos testes também diminuiu de 30% para 25% nas 2 últimas semanas. Maria Alice e Juliana, amanhã eu volto com mais informações do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. E a Polícia Federal e o IBAMA deflagraram hoje uma mega operação contra crimes ambientais e mineração ilegal de ouro. A ação acontece na Amazônia e nos estados do sul e sudeste do país e é a maior de desarticulação de uso ilegal de mercúrio da história. Além dos 63 mandados judiciais, também foram determinados o sequestro de bens dos investigados que superam R$1 bilhão. O principal objetivo é eliminar um esquema criminoso de fraudes no Cadastro Técnico Federal, que é o sistema de controle de importação e comércio de mercúrio metálico sob responsabilidade do IBAMA. O controle do insumo químico é fundamental para garantir a proteção ambiental e defesa da saúde pública. A China começou a flexibilizar as restrições depois dos protestos contra a política de tolerância zero contra a Covid-19. Autoridades chinesas suspenderam o isolamento no distrito de Guangzhou, grande centro industrial no sul do país. A flexibilização inclui a retomada de aulas presenciais e a reabertura de restaurantes, comércio e cinemas. Em Pequim, o governo vai permitir que apenas pessoas com sintomas de Covid se isolem em casa. Uma mudança em relação ao protocolo anterior, que trancava prédios inteiros com o resultado de apenas um caso positivo. Nos próximos dias, as testagens em massa também vão ser suspensas. O governo da China não atribuiu as mudanças aos protestos da população e informou que o enfrentamento à Covid entrou em uma nova fase com o avanço da vacinação. A política de Covid zero adotada pela China provocou algo verdadeiramente inusitado. Uma série de protestos em várias cidades importantes do país contra os duros lockdowns impostos para conter a propagação do vírus. Milhares de pessoas saíram às ruas para manifestar seu repúdio a essas medidas. Algumas chegando a criticar abertamente o governo do presidente Xi Jinping e o Partido Comunista da China. E vamos falar agora sobre a Copa do Mundo do Catar. Leonardo Félix está aqui mais uma vez com todas as informações da partida desta quinta-feira. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, Maria. Boa noite, Juliana. Todos que nos assistem aqui na HIT. E pelo grupo F da Copa do Mundo, Marrocos e Croácia avançaram para as oitavas de final. Os marroquinos garantiram o primeiro lugar com a vitória sobre o Canadá, enquanto os croatas terminaram na segunda colocação, depois do empate contra a Bélgica.
Uma das surpresas da Copa, o Marrocos venceu o Canadá por 2-1, chegou aos 7 pontos e garantiu a primeira colocação do Grupo F da Copa do Mundo. Grande estrela do time, Ziyech abriu o placar para os marroquinos logo aos 4 minutos de jogo. En-Nesyri ampliou aos 23. Aguerd fez contra e descontou para os canadenses, mas de nada adiantou. A seleção da América do Norte perdeu os 3 jogos e ficou no último lugar da chave. Na outra partida do Grupo F, Croácia e Bélgica não saíram do zero. O principal lance da partida aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo, quando o atacante belga Lukaku perdeu uma chance incrível após cruzamento de Torgan Hazard. Com o empate, os croatas chegaram aos 5 pontos e avançaram na segunda colocação. Semifinalista em 2018, a Bélgica está eliminada do Mundial de forma melancólica. É isso aí, deu mole a Bélgica, né? E falando em dar mole, quem também deu mole foi a Alemanha. Lá no Grupo E teve muita emoção e surpresa até o fim. O Japão aprontou novamente e venceu a Espanha de virada por 2-1. Com o resultado, os asiáticos passaram às oitavas de final na primeira colocação da chave. Os espanhóis ficaram em segundo lugar e também se classificaram. E como eu acabei de falar, no outro jogo, a Alemanha sofreu diante da Costa Rica, mas ganhou por 4-2. Mesmo assim, os germânicos estão fora da Copa. O triunfo não foi suficiente para levar a Alemanha ao mata-mata. E agora a gente fala de Brasil. A seleção brasileira encerrou a preparação para o jogo contra Camarões, que acontece nesta sexta-feira, às 4 da tarde, no horário de Brasília, no estádio Lusail. O técnico Tite vai aproveitar que a classificação está garantida para rodar o elenco. Com 2 vitórias em 2 jogos, a seleção brasileira realizou o último treino antes do jogo contra Camarões, nesta sexta-feira, em Lusail. Já classificado para as oitavas, o time canarinho precisa apenas do empate para garantir o primeiro lugar do Grupo G. Tite vai aproveitar o duelo contra a equipe africana para mandar a campo o time praticamente reserva, à exceção de Fred e Éder Militão, que já atuaram como titulares. A grande dúvida gira em torno do setor ofensivo, no qual Rodrigo e Everton Ribeiro disputam a posição, mas a tendência é que o atacante do Real Madrid comece a partida. Até o momento, 19 dos 26 jogadores convocados pelo Brasil atuaram na fase de grupos. Provável primeira colocada da chave, a seleção deve enfrentar Gana, Coreia do Sul ou Uruguai nas oitavas de final. O primeiro duelo eliminatório do Brasil está marcado para a próxima segunda-feira, no estádio 974. E a atividade fechada de hoje no estádio Gran Hamad serviu para acabar com o mistério em torno da a escalação do Brasil. Os escolhidos por Tite para iniciar a partida serão Fred, que disputava a vaga com Bruno Guimarães no meio de campo, e Gabriel Jesus será o centroavante. O Pedro vai ficar no banco de reservas. Assim, apenas o goleiro Everton, o meia Everton Ribeiro e também o Pedro serão os únicos jogadores que ainda não entraram em campo durante essa Copa. E os 2 últimos grupos, G e H, vão definir nesta sexta seus classificados para as oitavas de final. Vamos acompanhar agora a agenda do dia, que vai encerrar a fase de grupos do Mundial. Ao meio-dia, 2 partidas do grupo H. O líder já classificado com 6 pontos, Portugal encara a Coreia do Sul, que tem apenas 1 ponto e precisa vencer. No mesmo horário, tem confronto direto pela vaga no mata-mata entre Gana e Uruguai. Os africanos têm 4 pontos e avançam com um empate. Para a Celeste só vale a vitória. Às 4 da tarde, no Grupo G, entra em campo o Brasil contra Camarões. Outro jogo da chave é Sérvia e Suíça. O Brasil lidera com 6 pontos, em segundo está a Suíça com 3. Camarões e Sérvia têm apenas 1 ponto. Eu fico por aqui, a gente volta com mais informações da Copa do Mundo aqui no Jornal das 6h30. Fico com vocês, Maria Alice e Juliana. Boa noite, Léo. Muito obrigada pelas informações. Léo. E amanhã a gente espera aqui, né, com bons resultados, hein? Se Deus quiser, Notícia Brasil boa, 100%, 3 vitórias e rumando aí pro Hexa, pro sexto título mundial. Seu palpite amanhã? 3-0 Brasil. Tá, ok, vamos ver, Ju. 1-0. 2-0. Vamos ver quem ganha, hein, gente? Vamos fazer o nosso bolão aqui, gente. É isso aí. Obrigada, Léo. E ainda falando sobre Copa do Mundo, você lembra do gaúcho da Copa? Bom, ele foi um dos torcedores mais icônicos da seleção brasileira. Ele ficou super conhecido, inclusive no mundo todo, após a divulgação de sua imagem abraçando uma réplica da Taça aos Prantos. A cena aconteceu após aquele inesquecível 7-1, né? Quem não lembra disso?
Infelizmente, o Sr. Clóvis faleceu em 2015, mas o legado dele continua vivo. Acompanhe na reportagem de Maria Clara Leite. Ele ficou conhecido como um ícone da seleção brasileira, sem nunca ter sido jogador, nem membro da comissão técnica. É que o protagonismo de Clóvis Acosta Fernandes se deu mesmo na arquibancada. Ele foi o torcedor número 1 do Brasil, considerado pela FIFA o 12º jogador da equipe canarinho, o camisa 12. Essa camiseta que eu estou usando é a camiseta do nosso uniforme, tá? E a gente traz o número 12 dela nas costas, desde que a FIFA nomeou ele como 12º jogador, a gente usa o número 12. É o orgulho dos filhos Gustavo e Frank Damasceno, que aprenderam com o pai a amar o time verde e amarelo. Meu pai foi um grande amigo e parceiro de viagens e de incentivador dos sonhos, né? Ele acompanhava a frase: nada acontece sem um sonho, e assim a gente tem feito a nossa vida, né? O homem que ensinou os filhos a sonhar ganhou o título de gaúcho da Copa. O torcedor que teve a honra de acompanhar o Brasil em seu período mais vitorioso, a partir dos anos 90. Ele fez 3 finais consecutivas de Copa do Mundo, ganhando 2 títulos, 94 e 2002. 94, 98 e 2002 foram as 3 finais, ele ganhou 94, ganha 2002. Ele ganhou 4 Copa Américas com a seleção brasileira, todas em loco. Ele ganhou 3 Copas das Confederações em loco, ganhando de Espanha, de Argentina, ganhando dos Estados Unidos na final da Copa América 2009. No total foram 160 partidas em 60 países, todos lembrados nos broches que o seu Clóvis levava no chapéu, hoje usado por Gustavo. A fidelidade do torcedor à seleção o fez conhecido em todo o Brasil. E em 2014, o gaúcho também ganhou notoriedade mundial por causa dessa imagem. No torneio organizado pela FIFA no Brasil, ele não segurou as lágrimas depois da fatídica derrota da seleção contra a Alemanha por 7-1. Foi a última Copa que o emblemático torcedor conseguiu acompanhar. O gaúcho da Copa faleceu em 2015 aos 60 anos de idade, vítima de um câncer. Além de uma linda história com o futebol brasileiro, a família lhe deixou as belas lembranças, lições e um legado que é mantido pelos filhos Gustavo e Frank. Agora os dois estão no Catar, representando o pai. Para angariar fundos para a viagem, fizeram uma campanha na internet, usando a marca que criaram junto com o pai anos atrás. Logo da entrada da internet, eu olhei pro meu pai e perguntei assim: quantos gaúchos que vão à Copa tu conhece? Daí ele disse: só a gente, né? Daí eu disse: então vamos fazer um site, gaúchonacopa.com.br. Hoje a gente tá com o .com. Depois do site, veio a página no Instagram, que proporcionou aos irmãos mais do que a realização do sonho de acompanharem a Copa do Catar em loco, mas também a chance de sentirem todo o carinho dos fãs pela história do seu Clóvis. Hoje a gente é abordado inúmeras vezes na rua com frases e com mensagens de muito carinho. Bangladesh, Índia, Coreia, Japão, Austrália, França, italianos que não estão na Copa, é gente de tudo que é lugar do mundo, brasileiros de todos os estados. O legado dessa Copa é tratar cada vez com mais responsabilidade o amor que a gente desperta nas pessoas. Muito legal. E o História jornal bacana aí. Bacana, fizeram jus aí ao pai, né? Com certeza. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.